Tá bom, pronto. Boa noite, Maísa, boa noite, Jean, boa noite, Edileuza. Agora o som tá funcionando, não tá? Tá não. Ah, tá bom, pronto. Boa noite, boa noite. Aham. Maísa, boa noite, Jean, boa noite, Edileuza. Ei, Jean, já voltou aí o som, já? Muito bem. Então vamos iniciar com a oração, tá bom? Oremos. Santíssimo Pai que está nos céus, estamos iniciando, Senhor, um programa, um movimento essas noites de como a gente aprender mais de como ser puro, bondoso, leal, como nos utilizarmos da Tua graça para sermos vencedores nessa vida. Que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos abençoe, ilumine nossa mente, esteja conosco todas essas noites, em nome de Jesus. Amém. Então tá, eu vou ler aqui para vocês 2 Coríntios, versículo 9, capítulo 9, versículo 8. Se vocês, assim, não tiverem com som e tal, vão me avisando, viu? Mas diz o seguinte, 2 Coríntios 9, 8, diz que e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Então, esse é o nosso voto do Clube Desbravadores, que diz que pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal, guardarei a lei dos desbravadores, serei servos de Deus e amigos de todos. E 2 Coríntios 9, versículo 8, está dizendo que Deus é poderoso para fazer com que a sua graça, pela sua graça, nós possamos fazer todo tipo de boa obra. Porque assim, o que acontece? A gente pode fazer essa promessa, toda vez que você vai lá na frente e faz esse voto, você está fazendo uma promessa. Senhor, eu vou ser puro, eu vou ser bondoso, eu vou ser leal. Mas a frase começa, pela graça de Deus. Porque a gente pode ter propósito, a gente pode querer ter sucesso em tudo isso, mas sem a graça de Deus a gente não vai conseguir. A gente pode ter disposição para ter uma vida cristã, mas sem a graça de Deus a gente não vai abundar, a gente não vai conseguir fazer uma boa coisa, ser uma pessoa pura, ser uma pessoa bondosa. E existem duas maneiras de viver. Ou você vive lembrando de Deus e estando com Ele, ou você vive esquecendo-se dele. E nessa noite eu quero dizer para vocês, desbravadores, que todos nós devemos cumprir essa promessa que fazemos do voto. Na verdade, a gente vê na Bíblia várias pessoas que fizeram votos e não cumpriram. Aí nós vemos, por exemplo, e vemos pessoas também que fizeram votos e cumpriram. Nós temos aí Jacó. Lembra de Jacó quando ele saiu da casa da mãe, teve que fugir para distante, para a casa dos seus parentes, no caminho, sozinho, ele fez uma promessa. Ele disse, Senhor, se o Senhor me ajudar nessa jornada que eu estou fazendo, e se eu chegar lá bem, e se o Senhor me abençoar em tudo que eu fizer, eu vou devolver o dízimo de tudo que o Senhor me der. E Deus abençoou Jacó, e ele também foi fiel na promessa e devolveu todos os dízimos ao Senhor. Vocês lembram de Ananias e Safira? Eles prometeram que se vendesse uns bens que ele tinha, ele daria todo o dinheiro para o Evangelho. Deus não pediu isso, eles que prometeram. Só que eles não cumpriram. Quando eles venderam, eles esconderam parte do dinheiro que eles prometeram que daria ao Senhor. Vocês lembram dos israelitas, quando eles saíram do Egito, eles passaram 3 meses até chegar no Monte Sinai.
Quando chegou no Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos e eles prometeram a Deus que disseram: tudo que o Senhor pediu, nós faremos. Só que 3 dias depois, eles estavam fazendo um bezerro, alguns dias depois, acho que cerca de 3 dias, eles estavam fazendo um bezerro de ouro e adorando o bezerro de ouro. Então eles prometeram e eles não conseguiram cumprir com as suas promessas. Assim é a natureza humana. Nós somos frágeis, somos propensos a pecar, prometemos e muitas vezes falhamos, porque sozinho a gente não vai conseguir. Vocês lembram de um momento que Jesus estava caminhando sobre o mar, sobre as águas, e Pedro pediu: Senhor, deixa eu caminhar também. E Pedro começou a caminhar pelas águas, e Pedro olhou para ele mesmo: olha só, eu estou caminhando sobre as águas. E quando ele olhou para ele mesmo, ele começou a se afogar. Ele já ia submergindo nas águas e gritou: Senhor, salva-me. E Jesus resgatou e ele não foi afogado, ele começou a andar novamente. É esse exemplo que a gente deve tomar para a nossa vida. Se a gente olhar para nós mesmos, se a gente prometer: amanhã eu vou ser uma pessoa diferente, e se a gente confiar só em nós não vamos conseguir. Daí a gente tem que prometer e buscar a Deus, pedir a Deus que nos dê força para a gente cumprir o voto que a gente tem. Pela graça de Deus você pode ser puro, pela graça de Deus você pode ser bondoso, pela graça de Deus você pode ser leal e fiel, pela graça de Deus você pode cumprir a lei dos desbravadores, a lei de Deus, você pode fazer a vontade de Deus pela graça de Deus. Existem 2 tipos de forças. Existe a força física e a força intelectual, e existe também as forças espirituais. A diferença entre uma e outra é que as forças físicas e intelectuais, a gente nasce com ela, ou a gente desenvolve no decorrer da vida. E as forças espirituais, só Cristo pode nos dar. A força espiritual, só Deus pode nos dar. E Ele está disposto a dar essa força espiritual a todos aqueles que pedirem. Deus promete nos fazer uma nova pessoa. Ele diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, quando você se entrega a Jesus, Ele vai lhe dar forças espirituais para que você realmente seja uma pessoa que cumpra com os propósitos, com as promessas que você faz a Ele. Vocês já viram uma onça? Provavelmente não. Mas já viram em desenhos, em filmes, já viram na televisão, já viram imagens de onça. Uma onça pintada, por exemplo, ela tem a pele amarelada e uns montes de manchinhas pretas, né? Vocês acham que uma onça pode mudar a cor da sua pele? Não, uma onça não pode mudar a cor da sua pele. Do mesmo jeito, você não pode mudar você mesmo. Porque você acorda num dia e diz: não, de hoje em diante eu vou ser diferente, eu vou ser melhor. Você pode até ser algumas horas, você pode até ser um dia, alguns dias, mas você vai terminar caindo, você vai terminar tendo problemas, você vai terminar fazendo coisas que você não queria fazer. Então, as suas forças físicas e intelectuais não vai ser suficiente para você cumprir o voto dos desbravadores. Você vai precisar de forças espirituais. E a força espiritual a gente só consegue pedindo a Deus que nos mude, que nos ajude, que nos dê força, que faça de nós uma nova pessoa, uma nova criatura. Um fumante, é difícil ele deixar o vício, mas pastores e quem trabalha com pessoas e quem trabalha com conversão sabe que pode ter uma pessoa de 70 anos fumando. Já tem história de pessoas 70 anos sendo fumante e se entrega a Jesus e consegue vencer o vício.
Pessoas que usam drogas, elas podem vencer o vício pela graça de Deus. E do mesmo jeito, você que não tem ainda todo esse peso de vícios tão enraizados em você, você também pode vencer as suas dificuldades. Você pode vencer as suas tendências para o mal. Você pode vencer alguns vícios que você tem. Você pode vencer, pela graça de Deus, vencer todo mau pensamento, todo desejo impuro que você tem. Mas é preciso pedir a Deus. É preciso que cada dia você tome uma decisão de fazer a vontade de Deus. É preciso que você tome toda decisão baseada no conhecimento que você tem de Deus. Convide a Deus para estar com você a cada dia. Convide Deus para estar com você a cada hora. Convide Ele para que, pela graça dele, você possa ter um comportamento, ter atitudes, ter decisões corretas. Convide o Senhor para viver com você. Aí você vai poder cumprir os votos do Desbravadores. Ser puro, bondoso e leal. Você mesmo muda, como a onça não muda a sua cor. Mas Deus pode mudar você. Amém? Que você, desbravador, pioneiro de Araguá, possa ser puro, bondoso e leal pela graça de Deus. E o capítulo 2 do livro Pela Graça de Deus, eu quero, se vocês têm Bíblia aí, eu queria que vocês abrissem Filipenses 4:8. Para vocês, eu vou abrir aqui para vocês, viu? O que é que diz aí em Filipenses? Já tá terminando, rapidinho a gente termina, que é o segundo ponto. Esse verso é tão lindo, tão maravilhoso, que diz o seguinte: finalmente, desbravadores, finalmente, pioneiros de Araguá, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só, a Bíblia convida vocês a pensarem em tudo que é bom, em tudo que é puro, tudo que é bondoso. E o capítulo 2 diz que pela graça de Deus serei puro, puro. Aí você me diz, como que eu vou ser puro? Puro é ser limpo na vida, é ter pensamentos limpos, ter pensamentos bons, ter pensamentos puros. E sabe quando começa a pureza? Começa da mente. Se você tem a mente pura, você vai pensar coisas boas, você vai ter a mente pensando em coisas que são louváveis, de boa fama, em coisas amáveis. E como que é que a gente consegue isso? A Bíblia diz que os olhos são a porta da nossa alma. Na verdade, os nossos olhos, os nossos ouvidos são a porta para a nossa mente. Se a gente quer ter uma mente pura, a gente tem que ver o que é que entra pelos nossos olhos, o que é que entra pelos nossos ouvidos, a fim de que a nossa mente possa estar cheia de coisas puras. A Bíblia ainda diz também, pioneiros de Araguá, desbravadores, que bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Todos nós queremos ver Deus pessoalmente. Até nessa terra e no céu especialmente. Então, se você for puro do coração, você vai ver a Deus. Então, é preciso a gente separar dos hábitos pecaminosos, de tudo que torna a gente sujo, impuro diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus era cordial, era amável. Jesus era puro como a luz do sol. A Bíblia diz que Jesus era transparente como o ar da montanha. A gente sente o ar da montanha, mas a gente não consegue ver o ar da montanha, porque ele é muito transparente. Ele não vem com pó, não vem com poeira, ele vem muito puro. E a gente tem que aprender de Jesus.
Na verdade, Satanás vai cercar você com todo tipo de coisas para deixar sua mente impura. Exemplo, filmes. Filmes que têm imagens indecentes, filmes que têm imagens sobre sexo, sobre violência, com imagens. Gente, não precisa ser filme, a internet tem tudo. Se vocês quiserem ver coisas que são impuras, vocês só bastam clicar. Mas você faz uma promessa todos os dias que você vai lá no clube que você vai ser puro. Então a pureza vai começar pelo seu olhar. Você não vai deixar que a sua porta dos olhos entre em coisas impuras para sua mente. Então evitem de ver coisas que você sabe que não vai trazer, que não é louvável, que não é amável, que não é de boa fama, que vai lhe trazer vergonha se alguém souber. Então, evite isso, fotografias, imagens, pessoas, piadas, no Instagram ou no TikTok, no Reels. Você vai ver um monte de vídeo que só trazem coisas negativas. Procurem aí curtir, seguir pessoas que falam de Deus, que falam de religião, ou que falam, que mesmo que não fale de Deus, de religião, mas que falem coisas boas. Não deem ouvido a coisas que não vão trazer nenhuma edificação para vocês. Um jornal outro dia notificou, fez uma nota contando a história de um homem que criava uma cascavel. Ele teve essa cascavel ainda filhote, e ele cuidava da cascavel e ele achava interessante. A cascavel comia na mão dele. A filhote de cascavel já tinha crescido, certamente, mas comia na mão dele. Quando ele assoviava, a cascavel vinha até ele, enrolava no braço do dono. Era assim o seu animalzinho de estimação, lindo, maravilhoso. E um dia ele levou no centro da cidade para uns amigos verem como que a cascavel era domesticável, como ela era carinhosa, como ela atendia o dono. E ele foi, e as pessoas ficavam admiradas. Poxa, ele assovia e a cascavel vem. Olha só como a cascavel se enrosca carinhosamente no braço dele. E tudo bem, ele apresentou, voltou para casa. E quando ele chegou em casa, não sei como, não sei porquê, a cascavel se assustou com alguma coisa e cravou no braço daquele dono, né? Daquela pessoa. E dentro de poucas horas, o dono daquela cascavel veio a falecer. Na verdade, com coisas más, a gente não brinca. A vida espiritual de sua pode acabar, pode morrer se você fizer do pecado o seu objeto de estimação. Ah, mas eu tenho um pecado que eu gosto, eu sei que é pecado, eu sei que me torna uma pessoa impura, mas eu gosto, eu não consigo sair dessa. Gente, pela graça de Deus você consegue. Procure ajuda de alguém, de um líder da igreja, de um líder do clube de desbravador, para orar com você, uma pessoa que você confia, e peça a Deus para que esse animalzinho, esse objeto de estimação não venha a lhe matar espiritualmente, a fazer com que você perca a presença de Deus nessa vida e, por fim, a presença de Deus após a morte, para que você não perca a sua vida eterna. Fuja da tentação. Fuja, corra da tentação. Fuja dos amigos, que você sabe que esses amigos lhe levam para o caminho impuro, para o caminho que vai manchar sua alma, que vai manchar sua reputação, que vai manchar você. Às vezes você vai dizer, não, mas o meu amigo faz, eu não faço. Mas mancha você. Fuja para longe deles. Fica até sozinho, mas não fique com esse tipo de amigo. Desligue a televisão quando estiver passando programas inconvenientes.
Você que está com o celularzinho na mão, não clique em coisas que você sabe que é impura, em imagens. Ah, hoje tá uma moda, manda um nude para mim. Não peça isso para ninguém, nem queiram. Não quero nude de ninguém, não. Pratique coisas boas, peça uma foto do seu sorriso, sorria com as pessoas, brinque com as pessoas, converse com as pessoas, vejam coisas boas, vão estudar, entendeu? Vão ler os livros, vão fazer o seu caderno de atividades do Clube de Desbravadores, mas fujam das coisas impuras. Quando você promete ser puro, você está prometendo ser um herói de Deus. Quando você promete ser puro, você está prometendo ser uma princesa do Senhor. Então, que a sua e a minha oração nessa noite seja: Senhor, dá-me um coração puro, para que eu possa sentir tua presença e teu amor. Porque lá diz: bem-aventurado, felizes serão aqueles que têm o coração puro, que têm o coração limpo, porque eles vão ver a Deus. Então vamos pedir: Senhor, a gente não pode pegar o coração e dar a Deus, mas peço: Senhor, toma meu coração, porque eu não posso dar para ti. Torna ele limpo e puro, para que eu possa sentir a tua presença comigo. Que todas as tuas graças e os meus gostos sejam mudados. Que eu não permita entrar em impureza pelas portas dos meus olhos e dos meus ouvidos. E se você deseja que não entre as impurezas pelo seu olho, pelos seus ouvidos, que são as portas da sua alma, diga aí amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amanhã outra pessoa vai estar falando sobre ser puro, ser leal. E aí durante toda a semana a gente vai fazer às 9h30, tá? Essa live. Agradeço a você que veio. Deus abençoe muitíssimo, tá bem? Muito obrigada. Vamos fazer uma oração. E boa noite a todos. Mas vamos orar primeiro. Santíssimo Pai, abençoa cada desbravador, Senhor. Abençoa a mim também, a cada líder, Senhor. A gente não cair em tentação. Limpa o nosso coração, torna o nosso coração puro, para que a gente possa ser agradável a Ti. Dá-nos força para a gente não ver, não ouvir coisas que desagradam ao Teu nome. E como diz o verso da Bíblia, que tudo que é puro, tudo que é bondoso, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que isso venha ocupar o nosso coração, o nosso gosto, a nossa mente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Obrigado por estarem junto conosco, viu? Amanhã espero a todos novamente.